E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os testes em Django. Sobre o que são e para que servem os testes, né, por mais intuitivo que pareça. Sobre os testes manuais e automatizados, suas vantagens e desvantagens. E sobre os tipos de testes principais. Existem mais, tá? Que são os unitários, integração e os funcionais, incluindo os testes em Django, como é que a gente testa esses três tipos em Django, tá? E a gente vai falar um pouquinho também sobre o TDD, que é um desenvolvimento baseado em testes, tá? Através de testes. Okay, let's go. Então, os testes acabam sendo ferramentas aí fundamentais para poder garantir a qualidade, porque são a partir deles que você começa a perceber qual é o comportamento da sua aplicação, né? E aí, com esses testes, ele vai te trazer, dependendo do resultado, a confiabilidade e também a manutenibilidade das aplicações, tá bom? Então, os testes eles vão verificar as partes de um sistema, né? E vão verificar se está funcionando como o esperado. Eles são escritos para validar o comportamento de unidades individuais de código, quando são automatizados, né? Mas também de módulos, de integração entre componentes e também de sistema como um todo, que são isso aqui que diferencia os tipos, tá? Então a gente tem o processo de testes, né? Tem alguns que passam nesse teste, alguns falham e a gente trabalha para conseguir ter a assertividade de todos os testes, tá bom? E é interessante que esses testes tragam algum relatório, né? Para a gente poder visualizar o que é que está dando errado, como é que a gente pode corrigir, tá bom? E aí tem a questão das vantagens, né? Em a gente trabalhar e sempre com os testes, né? Que é tanto que a maioria dos frameworks já vem com uma pasta, um diretório, um arquivo default ali para testes, né? Justamente para forçar o desenvolvedor a criarem os testes também. Existem várias bibliotecas que fazem isso também, que nos ajudam a realização de testes, e o Django não ficaria de fora, né? E o que, o teste pode nos prover? Uma garantia de qualidade, porque a gente consegue verificar se o sistema está funcionando corretamente. Ele vai nos ajudar a detectar problemas, bugs, falhas e comportamentos que a gente não está esperando no código. Facilita a manutenção, porque com o uso de testes é mais fácil fazer alterações no código sem introduzir novos problemas. E também é uma documentação viva, né? Porque os testes também servem aí como uma documentação do comportamento esperado do software. E existem os testes manuais e os automatizados, né? Então, como o próprio nome diz, os manuais são executados através de um testador humano. E quais são as vantagens, né? A flexibilidade para poder explorar diferentes cenários de teste, porque o humano testando lá ele vai verificar várias partes possíveis para poder testar, né? De uma maneira mais abrangente. A capacidade de identificar problemas de usabilidade e experiência do usuário. E quando a gente trata desse tipo de teste, né, que a gente precisa disso, a gente realmente precisa que humanos façam esses testes. Pode ser útil em testes de interface gráfica e casos complexos que são difíceis de automatizar. Então, quando a gente tem uma interface gráfica, é muito mais complicado a gente, por exemplo, fazer alguma automatização, algum script que faça, poderia, né, utilizando o Selenium, o PyAutoGui, tem várias ferramentas que a gente consegue usar, o monitor, o teclado, né, ou navegadores, para poder efetuar esses testes. Mas em alguns casos acaba sendo mais útil tendo os testes manuais. O problema disso tudo é que ele é demorado e propenso a erros humanos. Ele não é escalável para testar grandes volumes de código ou realizar testes repetitivos, porque vai demorar muito, né? E tem uma dificuldade em reproduzir exatamente os mesmos passos em diferentes execuções. Os erros humanos, né? E os automatizados, a gente cria um script, cria um testezinho, um código, né? Que ele vai
fazer esses testes lá no nosso sistema, sem uma intervenção manual. Com isso, a gente tem a vantagem de uma rapidez e eficiência na execução, para casos que são repetitivos ou casos em larga escala. Ele tem maior precisão e consistência, e ele facilita a integração contínua e a entrega contínua no desenvolvimento ágil. Os problemas disso é a dificuldade em testar aspectos subjetivos, como usabilidade e experiência do usuário, que eu comentei com vocês. Ele requer um investimento inicial em criação e manutenção de script de teste. Isso aqui pode ser um porre, dependendo da situação. E nem todos os tipos de testes podem ser automatizados com eficiência. Com o Django, a gente vai utilizar os testes automatizados, né? do próprio Django. E existem alguns tipos de testes, né? O primeiro é o unitário. Ele verifica as unidades individuais de código, como funções, métodos e classes, e verificam se eles estão funcionando como esperado. O objetivo desses testes é garantir que os módulos desse teste, que as pequenas partes desse teste, estejam funcionando isolados do sistema. Beleza? Então tem um método específico. Será que esse método específico está funcionando? Isolado de todo o sistema, de todo o caminho para chegar naquele método. Testa somente aquele método e ver se ele está retornando o esperado. É mais ou menos isso. Tá? A gente usa a classe TestCase do Django Test para escrever testes unitários. Métodos como setup e teardown ajudam a configurar também esse ambiente de testes. Vamos ver no Django, né? Primeiro eu já queria mostrar que eu já criei um ambiente virtual, tá? Para adiantar um pouco nossa aula, já criei um ambiente virtual, já salvei, já fiz a instalação do Django e até de outros pacotes também. Já criei meu projeto, chamado projeto de testes. Já adicionei o meu app aqui em Install Apps, tá bom? Já criei meu roteamento para os testes que eu vou fazer. Então perceba que eu tenho duas rotas aqui, que é a página de sucesso e a página de criar evento, tá bom? Eu tenho o meu app. O meu app ele tem uma view. Que é que essa view faz? Essa view recebe um request, né? Verifica se é do tipo post e ela faz o cadastro aqui dos dados que vieram de um formulário, tá bom? E redireciona para a página de sucesso, que retorna sucesso. Se não for do tipo post, ele retorna aqui o criar evento.html, passando o formulário. Que formulário é esse? Esse formulário vem, na verdade, em base do model. Tá? Eu criei um model do tipo evento, com nome, data de início, data de fim, valor, descrição, endereço, formato, que pode ser presencial ou virtual. Criei esse evento e aí eu criei o forms com base nesse evento, né? Passando o evento como model e os campos aqui desse model evento. Tá bom? E uma outra diferença é que aqui tinha um arquivo chamado testes.py. Para poder modularizar mais os meus testes, eu troquei aquele arquivo testes.py por um diretório chamado testes. E para mostrar que esse diretório ele é um módulo Python, a gente coloca o arquivo init.py. Tá bom? E aí eu crio os arquivos que eu vou precisar fazer o teste. Então eu fiz aqui do unitário, do de integração e do funcional. Primeiro a gente vai começar com o teste unitário. O que é que esse teste unitário está fazendo aqui, né? Esse teste unitário, primeiro eu estou importando o meu evento, que vem do model, estou importando o teste case e estou importando o datetime aqui para poder fazer a criação do meu objeto, tá bom? Então, a primeira parte é o seguinte. Setup é de configuração inicial, tá? Então, na configuração inicial eu estou cadastrando um objeto no meu banco de dados. Beleza? E aí eu estou colocando o nome para ele, uma data, um valor, uma descrição, um endereço e um formato. Lembrando que eu preciso criar um teste que esteja herdando um teste case, né? Como os outros padrões que a gente já viu no Django também.
A gente sempre usa herança nesses casos. Para o teste não é diferente. Então, eu uso o teste case aqui, tá? Caso de teste. E aí, cada método que eu quero testar, eu começo com um teste, o underline, né? E aí eu coloco o nome do teste, né? O que aquele método está fazendo. Então, nesse caso aqui, esse teste está verificando se o evento foi criado com sucesso. Então, primeiro eu fiz um create dentro de evento. Agora eu estou fazendo um get. Esse get eu estou buscando pelo nome, né? Evento de teste. Tá bom? E depois ele verifica o seguinte: acerte equal, para acertar se é igual aos dois, né? Se o evento descrição, justamente desse evento que eu peguei do meu banco de dados, é igual à descrição do evento de teste. E isso deve ser verdadeiro, né? Porque o objeto de descrição foi esse. E eu estou comparando esse texto com o texto salvo dentro de descrição, que foi salvo aqui no setup. Tá bom? Então, isso aqui tem que retornar equal. Eu vou testar depois para a gente poder ver, mas primeiro eu vou passar por cada método aqui para a gente entender. A gente tem o teste valor do evento, em que, de novo, eu pego esse evento através do evento de teste. E esse almost equal ele verifica se está próximo de um parâmetro que eu coloquei. Então, o valor aqui eu cadastrei como 100 inicialmente, mas aqui eu estou verificando se esse valor, que está salvo em evento, é 100, e se não for, né, se ele tem uma diferença aí de 0.01, por exemplo. Tá bom? A gente vai testar aqui isso aqui também. Teste formato do evento, então ele quer acertar se o formato desse evento está nessa lista aqui, né? Se ela é presencial ou, nesse caso, se ela é virtual. Esse aqui também vai retornar um true, né? Até porque, obrigatoriamente, o formato ele é um choice, então eu preciso escolher entre presencial ou virtual. Nesse caso, é o presencial. Teste data fim posterior à data início. Percebam também que os testes são bem descritos, né? É interessante que esses testes tenham um nome assim bem claro do que ele faz e que ele seja realmente único e curto. Veja que eu estou fazendo um teste para cada situação aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou retornar o evento, vindo que eu peguei lá no meu banco de dados, e eu vou verificar, vou acertar, né, se é maior ou igual. O que é maior ou igual? A data fim com a data início. Então, se a data de fim ele for maior ou igual à data de início, ele vai acertar true aqui para mim, ou vai retornar true para mim, não vai ter problema nenhum com o teste. Tá? E por fim, ele verifica se o nome do evento não é vazio. Então, ele pega o evento de novo e faz dois acertos aqui. Primeiro, ele acerta que o nome do evento não é nulo, então not equal, né? Não é nulo, não, desculpe, não é vazio. E depois ele verifica se não é nulo. Então, acerte que não é none, tá? Que não é, no caso, nulo. Beleza? Para eu poder rodar esse teste, eu poderia fazer o seguinte: Python manage.py. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder visualizar direitinho. E eu poderia rodar só o teste. Se eu fizesse isso, ele ia rodar todos esses testes aqui também, todos os arquivos, o teste funcional, o teste de integração e o teste unitário. No momento eu quero testar apenas o unitário. Então eu posso passar como um parâmetro o caminho desse teste. Então o meu app ponto testes ponto teste unitário. Estou navegando entre os pacotes, né, em Python. Unitário ponto evento teste case. Vou rodar e olha que interessante. Ele primeiro informa que encontrou 5 testes, que ele criou um banco de dados teste. Então ele não usa o banco de dados da gente, tá? Ele faz tipo uma cópia e usa essa cópia. E ele rodou 5 testes em tantos segundos e ok. E por fim destruiu esse banco de dados que ele criou. Então ele rodou. Por alguma razão, meu computador parou de filmar a tela nesse instante.
Depois eu continuei e vocês vão dar continuidade aí à aula. Mas para poder fazer uma conexão, eu estava tentando agora acertar um erro, né, dentro do teste de valor do evento. Então vocês vão perceber que eu vou estar trabalhando agora para poder lidar com o erro dentro da parte desse teste, tá? Eu estava comparando um tipo decimal com um tipo float e ele não estava conseguindo efetuar esse cálculo, tá? Então eu fiz um casting aqui, transformei esse evento valor em um float. E eu continuei deixando aqui como eu tinha feito no primeiro teste, né? Vou rodar agora esse teste de novo e perceba que ele deu uma assertion error, né? Ele deu um erro aqui através dessa asserção que a gente tentou fazer. Ele disse que 100 é diferente de 99,99, isso já é esperado. Mas a gente fala, não, mas ele tem um 0,01 aqui, né, que é válido, né? Esse é o intervalo válido. Só que nesse caso ele tem a grande questão do float, né? Onde o float ele não é apenas o 0,01, né? É o ponto flutuante, ele flutua em outros valores também depois de uma grande quantidade de casas decimais. Essa aqui já é uma discussão maior sobre esse tipo, né, de dado. Mas, para esse caso, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar como 2 aqui para a gente poder fazer o teste do erro. E agora ele funcionou, tá? Então, dá para a gente ver aqui como é que os testes funcionam e como é que o Django lida com a apresentação desses testes. Beleza? E pronto. Esse aqui é o teste unitário. Não se preocupe em fazer o teste bem modularizado de cada parte, de cada método, de cada função, tá bom? Agora vamos dar continuidade para os tipos de testes de integração. Então é o seguinte, os módulos individuais funcionando é uma coisa, eles em conjunto é outra. Então os testes eles podem funcionar, os testes unitários podem funcionar, podem passar tranquilamente. Só que em algumas situações, quando a gente junta esses testes, acaba dando problemas, tá? Então, os testes de integração vêm justamente para poder lidar com essa situação. Eles vão verificar se diferentes partes do sistema funcionam juntas corretamente, testando a interação entre módulos, banco de dados e APIs. O objetivo dela é certificar de que as diversas partes da aplicação estão integradas e se comunicam adequadamente. Então, agora a preocupação não é mais com os módulos, né? Com as partes individuais do código, mas sim como a interação. Exemplo em Django, então um teste de integração pode simular a interação de um usuário com uma view, verificando se a resposta da view está de acordo com o esperado após um formulário ser enviado. O uso do Django Test Client para simular requisições HTTP é comum em testes de integração. Vamos ver agora os testes de integração no Django. Para o teste de integração, eu também faço um create, tá? Eu também crio um objeto, passando todas aquelas informações que eu tinha passado antes. E eu estou usando apenas um método para fazer o teste, que é o teste criar evento via post. Então, estou tentando fazer a criação de um evento via post. Antes disso, na verdade, eu vou mostrar para vocês eu executando, né, o código para a gente poder visualizar a página, né, o nosso servidor aqui, como é que esse servidor está funcionando. Vou rodar esse servidor, vamos abrir ele aqui, e esse aqui é o nosso servidor, tá? Eu também tenho a página sucesso, né? Não é sucesso, acho que deixa eu olhar aqui rapidinho porque eu já me esqueci. Página de sucesso, tá? Página de sucesso. E eu tenho também o create, ou cria, deixa eu ver também, criar evento, que é a mesma página inicial, tá? São a mesma página. Prontinho, vamos voltar aqui. Então, o que ele quer fazer aqui agora? Ele quer, voltando aqui pro slide, ele quer
simular a interação de um usuário com uma view, verificando se a resposta da view está de acordo com o esperado após o formulário ser enviado. Então, o usuário vai enviar um formulário com esses dados aqui, né, registrados, um nome, uma data de início, data de fim. Perceba que ele envia aqui no formato do tipo JSON, tá? Ele envia essas informações e é esperado que, através desse post, seja salvo esses dados no meu banco de dados. E por fim, quando ele for salvo no meu banco de dados, a minha view, depois que ela salva, ela faz um redirect por página de sucesso. Esse redirect aqui, ele retorna um código 302. Perceba que eu coloquei aqui um código 200, então ele vai fazer um certinho com o seguinte: vai pegar o status code dessa resposta, que o meu servidor vai responder, e ele vai comparar com 200. Obviamente ele vai dar erro porque ele está esperando um 302. Tá? Na verdade, esse status code ele precisa ser 302 porque ele está redirecionando mesmo para uma página de sucesso. Tá bom? Esse é o esperado 302, mas eu botei 200 para a gente poder ver o erro sendo apresentado aqui para a gente. Eu vou parar a execução do meu servidor, porque não é interessante, eu não preciso visualizar, e eu vou rodar esse código. Quando eu fizer isso, ele vai acessar a URL criar evento, tá? Poderia ser nenhuma também, porque é a mesma página. Ele vai acessar essa URL criar evento e vai fazer um post com esses dados nessa URL. O meu Django vai fazer o quê? Ele vai receber essa requisição através desse roteamento, dessa URL, e vai enviar essa requisição para criar evento que está em views, né? Então, vou lá em views, eu tenho criar evento, e criar evento recebe essa requisição para lidar com ela. Então, o usuário fez a requisição, minha view recebeu, verificou que é do tipo post, ou seja, que o usuário enviou os dados do formulário. Eu vou popular o meu formulário do tipo evento form, voltei ele aqui, vou verificar se ele está válido, se sim eu vou salvar, quando eu salvo eu redireciono e ele vai retornar aqui para mim um código 302, tá bom? Então, é isso que está acontecendo. Faça a publicação, salva os dados no banco de dados através desse post aqui que está emulando um usuário, né, no sistema, e ele vai verificar se o evento foi criado corretamente. Ele vai fazer isso também, ele vai pegar esse novo evento, que é justamente esse evento que eu acabei de salvar. Então, eu fiz a publicação de um novo evento, depois eu pesquisei dentro do meu banco de dados e vou verificar se ele existe. Tá bom? Então, vou rodar esse código aqui. Não é mais o teste unitário, né? Agora é o teste integração. Beleza? E o nome é o evento integration test case. E perceba que um client foi criado, né? Então, a gente usa esse self client aqui para poder fazer o post, tá? Então, é como se ele estivesse tomando a posição do cliente, tomando a posição do usuário, tá? Porque aqui é uma arquitetura cliente-servidor, né? Então, ele está tomando agora a posição de usuário, de um cliente. E aí, o que esse cliente vai fazer? Vai fazer uma requisição do tipo post. É isso que ele faz, tá bom? Por isso que a gente utiliza bastante o client no Django, tá bom? No Django Test. E é isso, né? Eu vou rodar aqui. E ele deu um erro. Ele apresentou o seguinte, ó, 302 é diferente de 200. Porque esse status code aqui é 302, tá? Retorno 302, ou seja, disse que o valor foi redirecionado, tá? E é 302 mesmo que eu estava esperando. Só coloquei 200 aqui para causar pânico. Se eu executar de novo, ele vai passar no teste. Beleza. Pronto. Esse é o teste de integração no Django. E os testes funcionais, né? Os testes funcionais, ou end-to-end, simulam o comportamento real do usuário ao interagir com a aplicação, testando o sistema como um todo. O objetivo é garantir que a aplicação funcione corretamente do ponto de vista do usuário, incluindo interfaces gráficas e fluxos de uso. Então, antes, eu peguei uma parte do meu servidor, criei uma espécie de cliente dentro da parte de teste,
e esse cliente fez um post. Tudo ainda estava rodando dentro do meu servidor, tá? Dentro do meu ambientezinho ali. Eu não explorei outras ferramentas. Eu não explorei um navegador e dentro do navegador fiz as requisições. Eu já fiz tudo dentro daquele ambiente. O teste funcional ele é mais amplo que o teste de integração devido a isso. Porque o teste funcional agora ele interage com outras coisas também. É uma integração mais robusto, por assim dizer, tá? Então ele vai interagir com mais coisas, com as aplicações externas. E aí sim ele vai testar agora o sistema como um todo. Coloquei o caso do Selenium aqui, poderia ser o Python AutoGui também que a gente vai utilizar. Mas o exemplo em Django, né? Então um teste funcional ele pode simular o login de um usuário, por exemplo, preenchimento de um formulário completo e a verificação se a página resultante está correta. Então faria o login, preencheria o formulário e verificar se o retorno, a resposta, né, vai estar correto. Esse seria um teste completo, né? Não vou fazer o login para a gente poder evitar tempo aqui na aula, mas vou fazer o preenchimento do formulário utilizando o Selenium. Então vou usar a ferramenta como o Selenium para poder criar e executar os testes. E vamos ver de novo no Django. Então, teste funcional. E aqui também não tem muito segredo. Eu vou abstrair muita coisa porque não faz parte do nosso curso entender muito sobre essas ferramentas de automação, tá? Mas eu tenho um conjunto aqui de ferramentas do Selenium em que eu pego eu configuro o meu driver como o do Firefox, vou abrindo o Firefox, tá? É interessante lembrar que nesse caso aqui agora já está usando Live Server Test Case, tá? Então ele está usando agora métodos, né, com self em que a gente consegue utilizar outros tipos de ferramentas mais complexas que vão lhe dar em tempo de execução o nosso servidor, tá? Que vão testar em tempo de execução o nosso servidor. Então, inicialmente, ele vai configurar o meu driver, que vai ser o driver do Firefox, tá? Esse web driver aqui é do Selenium. O teardown, quando finalizar, né, ele vai dar um quit mesmo, vai finalizar esse meu driver, tá bom? E aqui que é o interessante, nesse teste aqui que é o interessante, que é o teste criar evento via interface. Então agora vai ser a criação de um evento via a interface, como o próprio nome diz, né? Então, estou dizendo quem é o driver aqui. Estou dizendo pro driver, né, a URL em que ele vai entrar. E eu vou fazer alguns preenchimentos. Aqui ele está fazendo o seguinte, ele vai procurar, é como se ele estivesse inspecionando o elemento da página, e ele vai procurar o ID da minha tag HTML. Vai ter mostra tag HTML no meu inspecionar elemento. E ele vai pesquisar a tag com nome idname, nome, né? Aí ele vai achar e ele vai enviar a chave, né? Ou seja, ele vai preencher o valor daquele ID, o valor do campo que aquele ID está relacionado. E ele vai fazer isso para data início, para ID data fim, para ID valor. Se a gente olhar aqui em templates, dentro de templates eu estou usando o include. Então, em criar evento, perceba que eu faço um head, um body aqui, e eu uso a tag include do Django para poder incluir esse formulário evento. Incluir esse formulário evento, o que é que tem nele? Ele tem uma label com o nome, tá? E ele tem um input, que é uma entrada do usuário, que é do tipo texto. E qual é o ID dessa entrada? ID nome, tá bom? Isso aqui vai estar sendo exibido lá no meu navegador, tá? Então, se eu vir inspecionar aqui, ó, perceba que eu posso abrir esse body aqui e tá tudo aqui, ó. ID nome, por exemplo. O que é isso aqui? Isso aqui é esse campo. Campo ID nome, tá? Então, é mais ou menos assim que o Selenium, por exemplo, consegue achar os identificadores para poder acessar as partes do navegador, tá bom? Então, ele vai fazer isso, vai achar quem é o ID valor, achou quem é o ID valor, opa, não é que não, achou quem é o ID valor, preenche com essas informações, achou quem é o ID, ou com essas informações, achou o valor da descrição, preenche com essas informações,
achou endereço, preenche com esse, achou data fim, preenche com esse, o formato, preenche com esse, e pronto, ele, no fim aqui de tudo, ele fez o preenchimento do meu formulário, tá? Para isso poder ser exibido, eu vou colocar um time sleep aqui, porque ele é muito rápido, ele já abre, preenche, faz o submit, o botão aqui, né, de submeter o formulário, clica no botão de submit e já finaliza o meu driver. Eu vou pedir para ele aguardar 5 segundinhos aqui para a gente poder visualizar tudo preenchido antes dele dar o submit. Ele vai enviar essas informações. A gente vai esperar até que a página de sucesso seja carregada e ele já verificar se o evento foi criado corretamente ou não. Como é que a gente verifica isso? Ele vai pegar o evento dentro do meu banco de dados. Perceba que todos os testes estão baseados nisso, né? É salvar um registro no banco de dados, depois a gente vai coletar esse registro do banco de dados, primeiro ver se ele existe, e depois a gente vai testar se tudo que a gente fez antes está realmente naquele registro. Então, o primeiro caso, que foi o teste unitário, a gente fez isso. A gente criou um objeto e depois a gente pegou esse objeto do banco de dados. E a gente foi fazendo as verificações para ver se ele salvou corretamente do banco de dados. No teste de integração, a gente também fez isso. A gente fez uma requisição do tipo post para poder salvar os dados no formulário, tá? E depois a gente pegou esse objeto e verificou se ele existe e se poderia verificar também se os dados aqui estão de acordo com os dados que eu salvei. E o funcional está sendo a mesma coisa. O processo todo é para poder simular o usuário entrando no navegador, acessando a URL, preenchendo o formulário e depois fazendo o envio. É esse mesmo processo. E no fim eu faço o quê? Quando eu faço o preenchimento do formulário e envio para o meu servidor, o objetivo é essa informação ser salva dentro do banco de dados. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar se foi salvo dentro do banco de dados. Então ele vai buscar dentro do banco de dados através do método get e vai verificar se existe, ou seja, se não é nulo. Tá bom? É interessante pontuar também que existem outros tipos de asserções aqui, tá? Se você der um assert, ele já mostra vários tipos que você pode pesquisar, pode verificar e utilizar nos seus testes aí, tá? São muitos mesmo. E você pode olhar a documentação para poder entender melhor cada um, tá? Se não for tão intuitivo, né? Próprio nome. Beleza? Tá, então ele vai fazer isso, vai verificar se ele está certinho e ele vai retornar um OK ou um failed, né? Ou se falhou em algum momento. Então, vou executar o teste novamente. Agora não é mais o teste de integração, é o teste funcional. Ponto. Evento. Functional. Teste. Case. Vou rodar. Olha, ele abriu o Firefox, preencheu tudo bem rápido, tá vendo? Do jeitinho que tá lá. Vai esperar aqui uns 5 segundinhos, enviou, deu sucesso, ou seja, ele foi redirecionado. Eu vou botar mais uma pausazinha aqui para a gente poder ver isso. Deixa eu botar mais um time sleep aqui. Time sleep de mais 5 segundos para a gente poder ver a tela, tá? Esses dados que foram preenchidos com os dados, com as informações que foram colocadas aqui, tá? Então, 6 de 2024, a descrição, ele vai criar o evento. Clicou em criar evento, apareceu, página de sucesso. Uma outra coisa que é interessante a gente verificar também, vou rodar de novo o código. Perceba que ele vai executar o nosso sistema em outra porta, tá? Não é na porta que a gente testa normalmente. Ele vai abrir uma outra porta para poder fazer esse teste exclusivo. Beleza? É como se ele estivesse replicando o nosso servidor para testar exclusivamente ele. Ele encontrou um teste, rodou o teste, deu tudo ok. Poderia dar erro? Claramente, né? Um erro possível seria o seguinte. Vou pegar esse objeto e vou fazer o seguinte. Assert equal. Vou passar o novo evento ponto endereço e vou pegar o endereço que ele quis cadastrar aqui, que ele colocou no sistema.
E eu vou ser sacana de mexer onde não deve. Porque pode existir essa possibilidade. Eu vou vir aqui onde não pode, vou botar 780. Ele vai clicar em criar evento. Foi criado com sucesso. A página vai fechar. E ele retornou uma falha. Ele diz o seguinte, ó. O rua funcional 780 é diferente de rua funcional 789. E ele ainda traz uma informação interessante, ó. O que é que diferencia um do outro? Porque o Python já identifica que são duas coisas diferentes. Se uma string não é igual a outra, acabou. Tá, beleza? Mas é que ele vai percorrer essa string e vai verificar em que ponto deu errado, em que ponto está diferente do esperado. Tá? Então ele percebeu e retornou isso aqui pra gente. Ou eu poderia fazer o seguinte também. Poderia ter algum problema na minha view. Tá? Vamos supor que ele faça o seguinte. Que ele não vai ter o formulário para poder preencher. Então ele vai fazer um request do tipo get, mas não vai ter o formulário. E aí? O que é que vai acontecer? Então eu vou dar um return aqui, um HTTP response do tipo vixe. E vou rodar de novo esse meu teste. Ele abriu, como esperado. Apareceu vixe, já acabou, já fechou e já entrou aqui num erro. Deu uma falha aonde em teste evento via interface. Vamos atrás dele, está aqui. Encontramos ele. E aí ele vai falar o seguinte, ó, cadê? No such element exception. Esse aqui é uma exceção, na verdade, do Selenium, né? Porque ele está fazendo o seguinte, ele está tentando procurar o ID nome, mas não está achando. Porque na página que a gente abriu, a página Vish, não tem o ID nome, né? Não tem esse template aqui importado, tá? Não tem esse template. Ele não está retornando esse template. Ele está retornando só Vish. Então ele já não encontrou, então ele retornou um erro aí. Uma exceção do próprio Selenium, tá bom? E por fim, para a gente finalizar os nossos testes aqui, eu poderia rodar só meu teste também, como um todo, e ele vai fazer vários testes aí. Esperar, né? Sucesso. Fechou. E apresentou um erro, que foi o erro da diferença lá que não corrigiu, né? De integração. Então, peraí. Integração não, foi o teste unitário do probleminha do float. Esse float pega, viu? 100. Vou rodar de novo. Podia tirar o time agora. Deixa eu tirar logo, porque se eu for rodar de novo, já roda mais rápido. Vamos ver. E agora sim, rodou. Então, ele achou 7 testes no total. Rodou 7 testes nos 15 segundos. E deu ok. Todos os testes passaram. Tá? Então, assim a gente consegue modularizar nossos testes. Fazer ele de maneira individual, ou seja, unitária. Fazer ele de maneira integrada, mas dentro do nosso sistema. E fazer ele de maneira funcional, usando ferramentas externas também. Tá? E a gente finaliza nossa parte de testes no Django. E a gente agora vai entrar rapidinho nessa abordagem de desenvolvimento, né? Que é desenvolvimento e também uma abordagem de testes, que consta em você escrever os testes antes mesmo da implementação do código. Então você vai pensar nos possíveis casos de erro, vai descrever isso e vai trabalhar dentro desses casos de erro para solucionar esses erros em particular. E você vai fazendo isso, um loop, até encontrar o estado perfeito. Então essa metodologia, a metodologia TDD, ele segue um ciclo de desenvolvimento interativo, no qual o desenvolvedor escreve um teste automatizado que define a funcionalidade desejada e em seguida implementa o código que passa no teste. Então ele é um ciclo. São 3 etapas desse ciclo. Primeiro ele escreve o teste, que vai descrever uma funcionalidade específica que ainda não foi implementada.
Nesse estágio, o teste geralmente falha, né? Porque ele não implementou a resolução desse teste ainda. Então, vai falhar, esse teste vai falhar, pois a funcionalidade não existe. Depois ele vai implementar o código. Então, agora que ele sabe onde erra, né, onde tem problema, então ele vai implementar esse código para poder passar só nesse teste que ele criou. Vai passar só naquele teste. Depois ele vai refatorar esse código. Então, criou o teste, não se preocupou com o código bem feito, ele só resolveu aquele problema. E depois que esse teste passa, aí ele pode refatorar o código para poder melhorar essa estrutura. Trazer um código com melhor desempenho, melhor legível, tá? E ainda assim mantendo os testes para que não quebre a funcionalidade. Que essa refatoração não quebre a funcionalidade. E a gente vai ter um ciclo assim, né? Então, um head é o fail, a gente já espera uma falha. Ele vai escrever um teste que vai falhar. Depois ele vai fazer apenas o suficiente para poder aquele teste passar. Depois ele vai melhorar aquele código. E ele vai fazer isso para sempre. Escreve um teste que vai falhar, corrige esse teste, melhora essa correção. Escreve outro teste que vai falhar, corrige esse teste, melhora essa correção. Tá? E quais são as vantagens? As vantagens são que a gente tem um código mais confiável. Então, cada parte do código ela é validada por testes automatizados. O software tende a ter menos bugs e comportamentos inesperados. Ele é um design mais modular, então um TDD incentiva a criação de código modular e bem estruturado, pois os testes geralmente se concentram em unidades de código pequenas e isoladas. Então, você está produzindo testes isolados, você quer resolver esses testes isoladamente, você também, consequentemente, vai ter a resolução desses testes isoladamente, vai ser um código no final bem isolado também, né? Meio que uma documentação embutida, porque o testes em si serve como uma documentação, né, do comportamento. Vai ter também maior confiança nas alterações, né? Então, como os testes são executados automaticamente após cada alteração no código, os desenvolvedores têm mais confiança para poder fazer modificação sem quebrar funcionalidades existentes. Ou seja, os testes unitários rodam todos os testes. Lembre-se disso. Porque eu não especifiquei que método eu quero rodar, né? Eu especifiquei que eu quero rodar aquela classe, então ele vai rodar todos aqueles métodos. Então, se eu criasse um método que faz um teste e depois eu criasse outro método que faz outro teste, eu tenho aquele que eu fiz antes lá ainda salvo, tá? Criei outro. Minha minha esperança é que aquele é o segundo teste falhe, não o primeiro. Então, ele vai falhar, vou corrigir, vou melhorar meu código, vou testar mais uma vez para confirmar se está tudo certo, e ele vai passar tudo. Eu sei que se tiver algum problema de integração nesse processo, ou seja, se esse método aqui depende de alguma informação desse, e por algum sinal esse falha, então eu já vou poder voltar e corrigir esse outro problema que surgiu. Então isso me dá mais confiança de conseguir corrigir problemas que podem aparecer também, tá? Não deixar de lado aquilo que eu já testei de maneira unitária e desenvolvendo outros unitários também, enfim. Beleza? E a aula de hoje foi isso. Espero que dê para ter entendido. A gente vai trabalhar um pouco com testes também, dentro da nossa API, testar a nossa API. E espero ver vocês aí na próxima aula. Beleza? Valeu, gente!